Hoje vai ser a ripar. É ripar. Ora, vamos lá isto. Vamos lá isto, companheiros. Vê lá aqui nas pedras. Ora, cá vamos nós para mais uma aventura. Bom dia, companheiros. Acabou de nascer o dia e com o apoio da Motor 7, hoje temos a Yamamoro 07. Na assistência à pedalagem contamos com um motor de 250 watts e é o Yamaha PW X3. E de torque podemos contar com 85 Nm. À frente contamos com uma suspensão com 160 mm de curso e é uma RockShox Lyric Select. De notar que toda ela é ajustável. Podemos dar ar ou tirar ar para ajustar a pré-carga e ainda podemos regular a compressão. E atrás temos o amortecedor RockShox Super Deluxe Select Plus. Também ele é completamente regulável. Podem dar ar ou tirar ar, podem mexer no rebound e ainda podem trancar. Os pneus estão a cargo da Maxxis e temos um 27,5 por 2,60. Na transmissão contamos com um desviador Shimano Dior XT e uma cassete de 12 velocidades. O comutador das velocidades também é um Dior XT. Tanto a pedaleira como o prato são da Praxis e temos um prato com 36 dentes. E para os que se interessam mais por estes pormenores técnicos, a corrente é uma KMC. Na assistência à pedalagem contamos com 5 níveis de assistência. Pode estar completamente desligada. O primeiro nível é o azul, a seguir temos o verde, depois o verde mais um traço, a seguir o amarelo e o amarelo mais um traço. Se ficarmos a premir durante algum tempo passa a automático. Ela é que faz a própria gestão. A assistência à pedalagem nesta máquina é assistência ao torque e, claro, está limitada a 25 km/h de máximo. Para alimentar esta bichinha temos uma bateria de 36 volts, 13,4 Ah e pode ser carregada aqui. Em relação à autonomia e ao tempo de carregamento, não encontrei informação em lado nenhum. Portanto, só no final deste teste vos poderei indicar alguns dos valores. O peso desta bichinha são 24,3 kg, digamos que não é nada pesada e aguenta carga até aos 160 kg. Para ajustarem o selim a uma correta posição de pedalagem, tem o auxílio deste botão que basta carregar e aqui podem regular a altura que pretendem. Depois é só trancar. E sem mais demoras, vamos para test drive. Antes de arrancar, só dizer-vos que tanto esta luz da frente como aqui a luz traseira e o descanso, ok? Tudo isto não vem com a bike, são extras que estão montados só para fazeres um percurso citadino se quiseres, mas lá está, esta bike é desenhada para fazeres off-road, para fazeres um downhill mesmo à maneira, esperemos, vamos testar isso. Portanto, todos estes extras são para poderes dar uma utilização no fundo do dia a dia, mas lá está, esta bike, o conceito é mesmo isto para a terra, e dar-vos. Vamos ver se resulta, não é? Vamos a isto. Vamos então começar o teste com este uso citadino. E para testarmos este uso citadino ao máximo, vermos a que velocidade é que cada um dos níveis de assistência chega, embora isto seja assistência ao torque, é mais difícil de medir. Mas levamos aqui o Super Cycle, que é aquela app que eu já vos apresentei gratuita, que dá para medir em tudo, sendo que existem apps para ligar diretamente aqui ao controlador do display, em que fica tudo no ponto, ok? Esta vai ser mais um desenrasque. Vamos então ali para a ciclovia, ver como é que isto anda, como é que isto resulta em termos de transmissão e por aí fora. Agora vamos lá experimentar isto no dia a dia. Ai, que bom! Sobe tudo, sobe tudo. Para não esteja ela preparada para o off-road, não é?
Portanto, vamos descer aqui os níveis de assistência e vamos começar no azul, que é o nível mínimo. Assim seria desligado. Azul. Ora, vou quase parar. Outra vez estou aqui a fazer um bocado de barulho. Portanto, isto é assistência ao torque. Notas mesmo quanto mais força fazes. Ok. Epá, senti que até às 18 isto estava a assistir. Lá está, porque estava a fazer cada vez mais força no pedal. Vamos lá ao segundo nível de assistência, que será este verde mais baixo. Vamos lá isto. Perceber. Estou-lhe a dar força no pedal. Companheiros, sinto que foi quase até ao 25, se não até ao 25. Lá está, assistência ao torque. Isto a diferença aqui é muito grande em relação àquela assistência elétrica normal sem ser ao torque, não é? Vamos lhe chamar normal, porque isto também é normal, não é? Ora, vamos então ao terceiro nível de assistência, que será este verde mais a cheio. Eu não estou a mudar nada na transmissão para sentir de igual forma todas as assistências. Ora, vamos a isto. Pá, sinto que ela me assiste até aos 25 também. O que é que eu sinto aqui em relação a este terceiro nível? Sinto mais entrega de potência. Se calhar vai aqui um bocadinho a trepidar. Aqui na calçada, sentes que ela trepida um bocadinho, a suspensão está regulada para um pouco mais rijo. Ora, vamos lá ver aqui o quarto nível de assistência. Mais entrega de potência, sem dúvida nenhuma, mais entrega de potência. Cortou aos 25. Ok, 25.4 daria aqui. Mas notas mesmo, de facto, mais entrega de potência. Assistência 5. Vamos lá isto. Opa. Notas mesmo, a jarda é outra. Deixa-me lá parar aqui um bocadinho, só para perceber. Pá. E isto é imediato, não existe aqui delay absolutamente nenhum. Pedalas e está cá a assistência. É 25, sendo que sentes mesmo mais entrega de potência. Eles dizem que isto é 250 watts, e é, de certeza, em contínuo, mas, pá, quanto a mim os picos, pelo menos 500 watts de pico vocês têm. Vamos agora experimentar isto sem assistência absolutamente nenhuma. Vamos ver como é que ela rola. Olha, eu até vou quase parar e vou tirar os dentes todos, para ver se a caixa passa bem. Portanto, isto é uma cassete de 12, ok? Pá, primeira, vou aqui a rolar, sem assistência absolutamente nenhuma. Pá, levo aqui uma bicicleta normal, no fundo. Segunda, entrou muito bem. Terceira, impecável. Shimano XT, não é? É outra cena. Olha, aí está ela, quarta, acho que já vou em quarta. Quinta. Impecável, isto é a subir, hein, companheiros? Pá, levo aqui isto na boa. Já não sei se foi em quinta, se foi em sexta. Até agora, epá, entra tudo que é uma maravilha. Ora, esta é ela, mais uma. Está a começar a subir mais ainda um pouco. Já não sei a quantas vou. Pá, já vou bem cá para cima e continuo a pedalar perfeitamente bem. Vou-me levantar agora um bocadinho. Vai lá, vai. Mais uma. Já vai bem pesadinho, hein, companheiros? Mas levo-a, como vos digo, como uma bicicleta perfeitamente normal. Ok, vou em 12ª. Vou aqui a rolar, companheiros. Isto vai aqui a trepidar um bocadinho, aqui na calçada, mas não sinto desconforto absolutamente nenhum. Deixa eu tirar uns dentinhos. Ok, aqui é que seria o ponto ideal. A passagem de caixa é perfeita, perfeita. Em termos de transmissão, estamos aqui a falar já de uma transmissão topo de gama, não é? Da Shimano. Portanto,
a cena é outra. Companheiros, isto é mesmo assim, quanto mais pões material de altíssima qualidade, suspensões RockShox e por aí fora, claro que os preços ficam noutra gama de valores, não é? Não há milagres. Mas de facto, epá, isto é mesmo... Eu vou aqui sem assistência, companheiros. 25 km/h a pedalar, 26, sem assistência absolutamente nenhuma. 27, pá, levo isto na boa. Portanto, ou seja, se eu ficasse sem bateria, esquece. Dava perfeitamente para levar como uma bicicleta normalíssima. Já disse bicicleta normal mais vezes do que em todos os vídeos, não é? Já percebi. Vamos passar ali para o outro lado. Já sabem, companheiros, houve uma altura até pensei que a lei mudasse, tivesse mudado neste sentido, mas não. Passagem de passadeiras, vocês têm que o fazer sempre apiados, ok? E tal como andar nos passeios, só é permitido até crianças até aos 10 anos. Pá, claro que não vos vou dizer que por vezes um gajo não possa, enfim, mudar aqui um bocado, pá, entrar aqui um bocado noutra onda. Mas sempre tenham, por favor, sempre muito respeito pelos peões. Muito, mas muito respeito mesmo. Está bem, companheiros? Ora, vou-lhe dar aqui um bocadinho de assistência, só para sentir a coisa. Pá, isto é uma coisa... Companheiros, isto é o relógio suíço, neste caso relógio japonês, não é? Epá, isto é imediato, esta assistência ao torque, só experimentando, porque de facto, epá, não tens absolutamente delay nenhum, tu pedalas e depois lá está, quanto mais força tu fazes na pedalagem, mais sentes que ela te ajuda, ok? É assim, temos que experimentar isto em off-road, como é óbvio, e será o teste mais intenso, porque esta máquina foi concebida mesmo para isso. Pá, então para o pessoal do downhill que quer fazer uma carrada de descidas e no fundo não se quer cansar tanto na subida, porque às vezes a subida no downhill, pá, demora muito tempo a subir e depois desce no estanque. Eu sou da opinião que bicicletas elétricas neste caso, pá, será o ideal, porque sobes relativamente depressa e não chegas todo rebentado e depois fazes a tua descida a curtir que nem um maluco. E como já é habitual no canal, depois do teste dos vários modos de potência e da transmissão, passamos ao unboxing, não é, companheiros? Claro, hoje vai ser num flash. Vocês vão ver aquilo que eu vos estou a dizer. Até já! Companheiros, queria um unboxing e montagem, pois não há. Desta vez não há. E vocês podem pedir ao vosso concessionário Yamaha que vos monte a vossa máquina, ok? Ou pedem em caixa, e são vocês a montar, ou então pedem para ela já vir montada. É simples, é fácil. Não se esqueçam, estão aí os links na descrição, pá, para irem dar uma espreitada à máquina, aos preços, a tudo. Se houver algum código de desconto, vai lá estar também. Siga! Eu avisei, companheiros, mais rápido que isto não podia ser, não é? Portanto, podem optar, lá está, por ela já estar montada, ou então por vir na caixa. Está ligado? Não. Vamos então fazer aqui o teste, aqui só um bocadinho em areia, só para ver como é que ela se desenrasca. Não é o habitat natural, se calhar precisava de uns pneus mais largos, mas vamos testar antes do teste de travagem. Vamos lá a isto. Tal como vos digo, isto não é o terreno ideal para ela andar. O arranque foi logo muito devagarinho, a ver se ela passa aqui isto. De facto, chegamos à conclusão que não é o sítio ideal para ela andar. Estes pneus precisavam de ser um pouco mais largos, mas lá está, esta areia é muito, mas muito profunda. Se eu for aqui para um sítio onde seja menos profunda, se calhar desenrasca-se, mas esta é de facto muito profunda. Vamos aqui para um sítio que já é menos arenoso, ou seja, tem areia na mesma, mas não é tão profunda
e ela já se safa muito bem. Entramos aqui na parte mais arenosa e ela já tem mais dificuldade em progredir, ok? Passamos só este bocadinho, ou seja, a Yamaha Booster Easy com os pneus de 4 polegadas, por exemplo, safa-se melhor aqui. Mas aqui nesta parte que já não é tão arenosa, olha, temos aqui um montezinho e já estamos aqui na estrada para fazer o teste de travagem. Até venho com os bofos de fora, porque isto de lá na areia não é fácil. Vamos lá então para o teste de travagem, companheiros. Ora, vamos lá a isto. Portanto, vamos ao travão de trás, que é aqui. Lá ver. Pá! Isto é de uma eficácia que nem vos passa para a cabeça. É pá, brutal. Travões Magura, não é? Brutal. E então vamos ao da frente, com cuidado para não fazer uma égua. É lá! Companheiros, ela estava a querer levantar. É porque além dos travões serem da Magura, agora este fez aqui uma cheadeira, deve ter molhado ali com a água do mar, não é? Com o vapor da água do mar. Estava eu a dizer, além dos travões serem Magura, pá, estes pneus da Maxxis agarram para caraças. Tem um grip brutal, brutal. E vamos agora aos dois ao mesmo tempo. Está muito vento, muito vento. Vamos lá. Isto é o que é. É imediato. Imediato. Eu receio sempre um bocadinho, pá, porque isto trava de facto muito bem. Discos 205mm, não é? Epá, isto é uma travagem incrível. Isto é uma travagem incrível. Uma coisa que eu há bocado não vos falei quando falei na transmissão, vou-vos passar já de seguida. Aliás, na transmissão não, na assistência à pedalagem, vou-vos já falar de seguida. Bora lá. Então o que é que eu tenho para vos falar em relação à assistência à pedalagem que não falei há pouco? Vocês nunca se esqueçam que tem o modo automático, ok? Portanto, ficam a imprimir e ele muda para automático. Está neste momento a fazer ele a própria gestão, ok? Sendo que só vai utilizar as assistências mais baixas. Está uma ventania incrível, não sei se está a entrar para o microfone, se não, mas de facto está muito vento, muito vento. Mas isto para vos dizer que tudo o que for assistências com mais potência, assistências mais altas, ele não faz, não vai meter aqui na gestão do automático. Vai-te sobretudo jogar com as mais baixas. Portanto, até por aí faltava, no fundo, transmitir esta parte, que é importante também para quem quer andar em manual, em automático, sendo que já sabem que indo em automático têm uma boa gestão de bateria, porque ele nunca vos vai levar para assistências mais altas em que vão gastar mais bateria. É por aí. O teste de iluminação hoje não vamos fazer, porque, como já vos expliquei, estas luzes são, tanto o farol da frente como o farolinho atrás, são montados, neste caso foram pela Motor 7, e será um extra que vocês poderão montar a que quiserem, portanto não vale a pena testarmos uma coisa que se calhar não vem na vossa bike, porque ela vem sem luzes, ok? E é por aí. Vamos passar já ao off-road, não é, companheiros? É o melhor. Vamos para o off-road. Ora, então vamos lá para o teste de off-road, companheiros. Vamos lá para o teste de off-road. Portanto, como já perceberam, já lhe tirei aí as luzes, também já lhe tirei o descanso. Portanto, preparadinha para o off-road. Antes de arrancarmos, quero-vos só mostrar aqui uma coisa, para ficarem por dentro de tudo. Como já perceberam, isto é uma máquina essencialmente preparada para a terra, portanto prescindiram aqui do display. Aqui é para ligar ou desligar o controlador, ora assim está desligado, carregamos, está ligado. Aqui é para dar brilho ou tirar brilho. Temos uma porta USB para carregarem o vosso smartphone ou o vosso GPS, por exemplo, não é? Aqui geram o sinal para emparelhar o Bluetooth, sendo um aparelho externo, por exemplo um smartphone com a vossa app, com no fundo o GPS, não é?
aqui sobem a assistência, aqui descem a assistência e temos aqui uma campainha, portanto simples, com nada para atrapalhar, como se quer na terra, quanto menos coisas para nos distrairmos, melhor. Já basta o caminho que normalmente é acidentado. E é isso que vamos fazer, vamos para o terreno acidentado. Siga lá. Ora vamos lá, isto companheiros. Siga, siga. Off-road. Espetáculo. Vamos lá. Vamos lá curtir que nem os malucos. Olha para isto. Olha para esta maravilha na terra. Ei, a grande espetáculo. Olha lá aquele saltinho. Ai, espetáculo. Que desempenho brutal, meu. Isto é mesmo o terreno para esta bichinha. Não há dúvida nenhuma. Ela aqui parece que ganha uma alma nova. Brutal. Pá, esta suspensão é uma coisa, meu. Fô. Vai lá, vai. Brutalíssimo. Lá começar a subir. Pá, 250 watts, não é? Fô. O torque desta bichinha é mais que suficiente para ela subir isto tudo a bombar. Eu vou aqui com os dentes todos metidos. Espetáculo. Vamos lá, isto. Vamos cá quase em cima. E já chegámos cá acima. Muito bom. Muito bom. Vamos lá preparar-nos aí para a descida técnica. Hoje vai ser a ripar. A ripar. Ora, vamos lá isto. Vamos lá isto, companheiros. Vê lá aqui nas pedras. Fico que nem uma maluca. É. Brutal. Muito bom. É bombar. É bombar. Pá, porra, isto é mesmo o ambiente dela, não há hipótese. Não há hipótese. Quem comprar uma máquina destas é para andar aqui. Ei, é brutal, meu. Que suspensão magnífica. Ora, vamos lá, considerações finais, companheiros. Vamos lá, considerações finais. Encostar aqui a bichinha. Vamos parqueá-la. Espetáculo. Portanto, como veem, não é preciso um descanso para parquearem. A primeira coisa que eu tenho que realçar é a imponência desta bichinha. Hein? Já sabem, há tamanho pequeno, médio e grande. Portanto, escolhem consoante a vossa altura. Este quadro Dual Twin, além de muito bem acabado, é lindíssimo. Esta máquina com materiais topo de gama, portanto há muito para realçar, há muito para elevar, ok? Mas começo por destacar o desempenho deste motor. A assistência ao torque desta máquina, pá, só experimentando, é magnífica. Gosto muito do grip aqui dos punhos, pá, espetaculares. As manetes dos travões são destas pequeninas, pá, com encaixe mesmo aqui para os dois dedos, perfeito. O poder de travagem destes travões da Magura, destes travões hidráulicos da Magura, com estes discos de 203 mm, pá, espetáculo, muito fixe, grande desempenho. Vou contrabalançar aqui com uma coisa menos positiva, que são estes pedais. Epá, uns pedais de metal, dava mais jeito. Este cilindro da Yamaha tem aqui um corte que é perfeito para o meu rabiosque, mas é firme, ok? Para o off-road, perfeito. Para aquelas viagens do dia-a-dia, torna-se um pouco firme. Estes pneus tubeless da Maxxis, epá, grip brutal. No meu teste de autonomia, esta bateria que está aqui deu para 58,5 km. Chegou ao fim de 58,5 km e já não dava assistência nenhuma, ok? Sendo que 27,5 fez em assistência 5. O restante foi em automático. Concluindo e resumindo, se o teu objetivo é fazeres um BTT à séria, fazeres um downhill, acho que vais gostar muito desta máquina, muito mesmo. E falta-me agradecer à Motor 7, muito obrigado pelo apoio ao canal. Sejam felizes, porque isto é do caraço.